Olá, eu me chamo Daniel Meotti, sou o diretor do espetáculo A Deriva do grupo Teatro do Contra. Se você está vendo esse vídeo, é porque você já comprou o seu ingresso ou está prestes a adquiri-lo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um pouco da história do espetáculo e também de como o teatro funciona. A gente quer que você saia do Teatro Pascoal Carlos Magno no dia 11 e 12 de junho, tendo captado toda a essência do espetáculo, que consegue ser potente e sensível ao mesmo tempo. O teatro é um lembrete da nossa realidade coletiva. Ele não é um luxo, ele serve para ser um espelho da nossa sociedade. É ali no palco que a gente se vê com mais nitidez, e às vezes o que a gente vê incomoda, mas incomoda porque é verdade. Mas no mundo onde tudo virou urgência, ter uma pausa para estar consigo mesmo assistindo um espetáculo parece algo inalcançável. E é aí que o teatro se torna cada vez mais necessário. A gente do Teatro do Contra está lutando para o teatro voltar para quem é de fato o seu verdadeiro dono, o povo. O teatro não nasceu no shopping, o teatro nasceu na rua, na praça, no chão batido. A Deriva é um espetáculo fragmentado, e como escolha estética, a gente escolheu fragmentar o cenário, figurino e alguns outros elementos. O cenário, por exemplo, tem um barco em cena, e a parte da vela do barco, ela não está conectada ao barco, ela está conectada a todo o palco. E isso tem um motivo. A gente quer causar um certo estranhamento em você, algo que o seu cérebro não reconheça, não encontre como um padrão. Por quê? Um grande teórico do teatro dizia que a gente se encontra afastado da nossa própria realidade. Então, quando você vê algo tão estranho, automaticamente você vai ser empurrado para um lugar que você não conhece, você não visitou. E é nesse lugar que você se encontra de uma forma muito mais verdadeira com você mesmo, a quem o teatro deve comunicar, com o público. Outro item fragmentado do nosso espetáculo é o nosso figurino, né? Onde 3 dos 4 personagens estão com uma peça de roupa muito conhecida, dividida, para demonstrar as suas mazelas, as suas pobrezas, enquanto um outro personagem que tem um pouco mais de poder está com o figurino completamente completo. Isso é para causar essa sensação de divisão. Esses são alguns dos elementos da peça que estão fragmentados, entre outros. Não vou entregar tudo para não ter spoiler. Você já foi a alguma peça de teatro e saiu com a sensação de não ter escutado tudo o que tinha sido falado? Essa é uma preocupação que me acompanha há muito tempo e por isso a gente resolveu fazer a peça toda microfonada. É uma escolha um pouco impopular dentro do teatro, mas durante o espetáculo tem um som de fundo, uma ambiência do mar, de todos os barulhos, barulho do barco, que poderia conflitar com a forma que os atores estavam falando. Então a gente resolveu que todos estariam microfonados para trazer um certo conforto a quem assiste e vai ouvir o espetáculo, na intenção, né, de que você saia de lá tendo ouvido todas as palavras que foram ditas. A peça trata da espera. Os personagens estão esperando há tanto tempo, mas há tanto tempo que eles não sabem mais há quanto tempo eles estão esperando. E esse é o conflito. Não tem briga, não tem romance proibido, não tem um destino, só tem o silêncio. E lembra quando eu falei que o teatro é um espelho da nossa realidade? O silêncio hoje talvez seja o nosso maior problema, um dos maiores problemas que a gente enfrenta. A gente não consegue mais ficar em silêncio, né? A gente sempre está fazendo alguma coisa, ouvindo um podcast, ouvindo um vídeo no YouTube, com a televisão ligada, música o tempo inteiro. A gente não fica em silêncio. E esse é um dos aspectos sociais que a gente quer botar uma luz, jogar sua atenção para lá. Como você lida com o seu próprio silêncio? O formato tradicional do teatro é aquela caixa cênica, né? A gente senta de frente para o palco, você vê 3 paredes e a gente está diante da 4ª parede. E você já parou para pensar que quando a cortina abre, a gente só está vendo um pedaço da história? A gente está acompanhando de um certo ponto, mas a história não necessariamente começa daquilo.
a gente precisa completar esse começo. E às vezes também, quando a cortina fecha, não quer dizer que a história não continue na nossa cabeça. Ela vai continuar. O teatro é literalmente uma janela. A gente olha para um recorte. Assim como quando a gente entra na vida de alguém, aquela pessoa já viveu um monte de coisas e também às vezes a gente sai no meio e a vida da pessoa continua e você só teve ali num certo intervalo. Isso é muito importante para a gente entender que a história começa com o que a gente está vendo, mas ela termina com o que a gente leva para casa. O mundo da peça foi devastado. Com o agravamento da crise climática, um novo dilúvio assolou a Terra. Os personagens fizeram um barco com tudo que tinha ao seu redor, ossos. E é nesse contexto que eles vivem, um gigantesco oceano. Eles não sabem aonde estão, não sabem há quanto tempo, nem para onde estão indo. A única coisa que eles sabem é que estão esperando um resgate, que pode ou não aparecer. A largura, o comprimento e a profundidade são dimensões, assim como o tempo. O tempo é uma dimensão muito complexa de ser entendida, mas a gente sente ele passando. E naturalmente ele passa para frente. Às vezes, quando você está num lugar que você gostaria muito de estar, o tempo passa e você nem percebe. E a mesma situação, mas num lugar que você não queria de jeito nenhum estar, o tempo demora a passar. O tempo é percepção. E como percepção, a gente gostaria de quebrar o tempo, né, dentro desse contexto da peça. Então a peça, ela é construída de uma forma que, da onde comece, é o começo. Eu poderia começar da parte final e continuar, não faria a menor diferença. Ela é um ciclo sem fim. Esse foi um panorama muito superficial do que é o nosso espetáculo, A Deriva, e de como consumir de uma forma mais agradável o teatro. A Deriva é um convite a se perder, para se encontrar de verdade. Venha assistir o maior conflito do século XXI. Ficar sozinho consigo mesmo, em silêncio. Sem podcast, sem televisão, sem novela, sem música. Só você e o teatro.